Já começamos a falar em outros tópicos, então agora vamos desenvolver um pouquinho mais. Princípio do perdão e do auto-perdão. Assim como no amor sem auto-amor, amor sem autoestima, amar o próximo como a si mesmo, disse Jesus. Se a pessoa não se cuida, não se respeita, não vai poder cuidar dos outros e respeitar os outros com clareza psicológica. Ela vai, portanto, espelhar os seus problemas, carências e frustrações em filhos, em pessoas que são idealizadas, são apresentadas como modelos do que ela desejaria ser e não está buscando ser. Perdão e auto-perdão, com ou sem aprovação do comportamento de si próprio, auto-perdão, e em relação ao perdão, perdão de terceiros, com ou sem intimidade. Há pessoas que pedem, me perdoe para voltar a ser amiga como antes. Perdão não tem nada a ver com perda de confiança e, portanto, perda da possibilidade de nós sermos íntimos de alguém. Por exemplo, a primeira vez que os espíritos me falaram sobre isso, nos anos 90, eles apresentaram o perdão em 3 escalas. Primeiro, ignore o problema para você não ficar atormentado ou atormentada sentindo raiva da pessoa que a prejudicou. A pessoa faz alguma injustiça e eu fico punindo em mim mesmo a injustiça que o outro me fez. É absurdo. Estou me vingando da pessoa na minha própria pessoa, porque quem está sentindo hostilidade, perdendo noite e ficando doente, sou eu. Então vamos resolver essa questão. Se eu não consigo resolver logo, eu ignoro. Agora veja bem, ignoro porque eu procuro me proteger da pessoa. Eu tomei providências para a pessoa não continuar abuso, e não vou ser bonzinho, eu vou fazer assim, vou deixar que a pessoa invada meu espaço, abuse de mim. Você não é mais meu amigo, você está diferente, você está muito orgulhoso. Deixemos que as pessoas pensem o que quiserem. Se são amigas, vão nos respeitar em nossas escolhas importantes. Se elas não nos respeitarem nisso, nunca foram, então é bom que vão embora. Temos que ter essa independência, essa autossuficiência psicológica, porque se nós fazemos isso, vamos melhorando o nosso círculo de amigos cada vez mais. Se vivemos à base de agradar os outros e se nos submetermos às expectativas de terceiros, nós estaremos sempre vivendo simulacros de relacionamentos autênticos. Não vamos viver relacionamentos autênticos de fato, nem satisfatórios. Se nós não nos respeitamos, não estaremos respeitando outras pessoas. Então, primeiro, perdão, que pode significar perdoo esse amigo que descobri que é desonesto, que descobri que usa informações contra mim, que descobri que quer me manipular, quer me submeter aos seus desejos ou aos seus caprichos com desrespeito às minhas necessidades e à minha liberdade de agir em minha vida. Então nós podemos nos afastar da pessoa, sermos fraternos à distância, ou perdemos a faixa de interesses. Uma pessoa continua se desenvolvendo, a outra não. Naturalmente, passamos a ter hábitos, frequentarmos lugares, estarmos com pessoas diferentes, e alguém diz, pessoa muito orgulhosa, não é mais como era antes, mas não é para ser como era antes, nunca. Existem as pessoas que discriminam alguém por, de fato, preconceito e atitude injusta, sim, mas é muito comum a pessoa preguiçosa, parada no tempo, reclamar da outra que se desenvolveu e tem outros interesses, tem outros valores. Então, perdoar não é, você não me perdoou, não continua meu amigo. Podemos deixar de ser amigos de alguém. Perdemos a intimidade, perdemos a confiança de falar. Perde confiança, a culpa é do outro, não nossa. A responsabilidade é do outro, não nossa, que é diferente a responsabilidade da culpa. Condenar a responsabilidade da pessoa, a minha é de cuidar de mim, então até poder servir essa pessoa me protegendo. Eu não vou ajudar a pessoa me desajudando. Então, em relação ao auto-perdão, não para a autocomplacência, não para a autoindulgência, não para dizer, no fundo eu estou sempre mais certo, a tendência humana normal, do ego, da sombra psicológica, nossa subpersonalidade animal, esse conjunto de feixes mentais que compõem a nossa psique. A nossa tendência é essa. Então nós façamos um esforço possível de quebrar a postura autocomplacente, passar a mão na própria cabeça e com os outros nós agimos de forma mais firme. Nós podemos nos perdoar. A autoindulgência, sim. Eu reconheço, eu aceito a minha limitação, eu aceito a minha contradição, eu aceito que não venci esse problema, mas eu continuo fazendo esforços para melhorar. Que é diferente da pessoa que se culpa, entra no flagelo, autoflagelo psicológico da culpa e rouba de si forças para reagir construtivamente, para ser proativa.
e para superar aquilo que está causando sofrimento em si. Então, precisamos viver o perdão, entendendo que intimidade não é a mesma coisa que fraternidade, e precisamos viver os esforços de autoaprimoramento, e para que nós nos tornemos pessoas melhores, nos desenvolvamos, conheçamos a nós próprios em profundidade e nos governemos parcialmente, não ter controle completo sobre si, precisamos de aplicar o perdão a nós próprios. Então começamos com ignorar. Depois passamos, disseram os espíritos, a desculpar, tirar a culpa da pessoa. A gente começa a entender quais os motivos por que a pessoa agiu daquela forma. Até que cheguemos ao prefixo do latim completamente, doar. Doar o máximo de si. Doar o máximo de si porque é a misericórdia, a piedade. A misericórdia não é amar apesar de a pessoa ter um problema, ou nós mesmos, apesar de termos um problema, amarmos mais por causa daquele problema, porque a pessoa precisa de mais de nós. De algo mais, um serviço, a bondade, a aplicação da piedade cristã, a piedade angelical que está longe de todos nós. Assim como pais, por exemplo, que tendem a ter pais responsáveis, professores responsáveis, profissionais responsáveis, um cuidado maior com clientes, filhos, alunos que precisem mais desse pai, dessa mãe, desse profissional, dessa profissional, de um terapeuta, de um médico. O médico vai dar uma atenção maior ao paciente que está com mais perigo de morte, por exemplo. O defeito, o problema da pessoa não gera uma repulsa ou uma condenação, gera um movimento, uma mobilização por servir mais, por estar mais atento, mais atenta. Quando falamos no campo do perdão nós compreendemos o deficiente físico já hoje. É um absurdo discriminar uma pessoa se ela sofreu um acidente ou qualquer disfunção fisiológica e tem uma ruptura, por exemplo, no final da coluna vertebral, uma ruptura nervosa na coluna vertebral, e a pessoa tem paralisia dos membros inferiores, um paraplégico. Qual o sentido de nós considerarmos essa pessoa menos pessoa porque ela está com os membros inferiores paralisados? As pernas, isso é muito compreensível hoje. As pessoas têm noção de que é um absurdo discriminar. Mas nós achamos que a pessoa que não acompanha rapidamente o nosso raciocínio, não saca ou pesca logo o que a gente quis dizer, a gente se irrita. Uma das maiores burrices, entre a questão do preconceito e do perdão, tudo junto. Uma das maiores burrices é a pessoa se julgar inteligente para ter impaciência com a burrice alheia. Ora, se a pessoa é estúpida ou está no nível de inteligência abaixo do meu, eu não posso esperar que ela acompanhe o meu nível de raciocínio, não é isso? Mas o que acontece é que a pessoa se irrita porque o outro não tem o seu nível de inteligência. Então, essa pessoa está agindo de forma muito mais estúpida do que a outra que está no seu nível. Há uma presunção aí. É diferente de a gente se irritar com falta de esforço, relaxamento, que, portanto, a disfunção emocional e moral. E é onde entramos. Porque tem um caso claro, a pessoa tem uma disfunção mental e a pessoa se irrita porque a pessoa tem uma disfunção mental. Pode ter tido um problema de paralisia cerebral, a pessoa pode ter sofrido problemas no momento do parto, de compressão do crânio, de suspensão de circulação por tempo demais e criou uma consequência definitiva e irreversível, pode ser tratada, contornada. Mas se irritar porque a pessoa tem uma deficiência no cérebro, na neurofisiologia, não faz sentido. Mas nós, mais dificilmente ainda, perdoamos. Temos dificuldade de perdoar o deficiente moral, o deficiente de personalidade. Pessoa que tem uma personalidade defeituosa, uma personalidade impertinente, incômoda, ou um caráter defeituoso, um criminoso. Nós podemos perdoar mesmo que não concordemos. A pessoa associa perdão a concordar, a concordância com o comportamento. Tem nada a ver uma coisa com outra. Nós vamos tratar a pessoa. Porque dessa forma, nós saímos um pouco daquela visão, no futuro vai ser visto isso. Perdão tem a ver com refinamento psicológico e intelecto moral de uma pessoa. Quanto mais ela é refinada, psicológica e moralmente, mais ela terá uma inteligência mais lúcida. É inteligência isso. É sensato termos esse nível de refinamento no comportamento com os outros, na interpretação de quem o outro é. Se nós, no futuro, vamos ver isso como estou apresentando,
é mais fácil compreender se nós fizermos uma recapitulação para o passado. Em Esparta, crianças defeituosas eram tiradas do abismo. A criancinha nascia com uma deficiência física. Conseguimos imaginar isso? Uma mulher que acabou de parir um bebê, descobriu-se que as perninhas não estão bem, que tem alguma disfunção, alguma deformidade. Jogar um bebê no abismo? Pois é assim que nós seremos vistos no futuro. Pessoas quererem linchar publicamente o criminoso, fazer o justiceiro, que nós achamos bonito, o justiceiro, não é? A imagem, pro imaginário da nossa cultura ocidental, é lindo o justiceiro. O justiceiro é uma pessoa primitiva. O justiceiro não entende que nós delegamos como civilização a um departamento específico da sociedade, a justiça, para assumir o árbitro, a função de julgar e arbitrar em nome de partes em litígio, em conflito. Assim como acontece de o direito internacional se desenvolver para que os parlamentos mundiais e os tribunais internacionais possam resolver litígios entre povos sem que vamos aos confrontos fratricidas das guerras. Hoje ficamos chocados, um bebê lançado em um abismo, mas nós estamos lançando deficientes morais também. Eles têm que ser tratados. Assim como a deficiência física de um bebê pode ser cuidada, nem que seja com cuidados paliativos quando é irreversível, mas da mesma forma, o deficiente moral, criminoso, ou o deficiente de personalidade, que tem transtornos maiores, vai para a terapia, vamos reeducar. Os presídios vão virar grandes escolas e centros de reabilitação, de reintegração do indivíduo à sociedade. É esse o propósito, não punir. O instinto de revide está na base do cérebro reptiliano. Nós temos que sair da base o que nós partilhamos com os répteis. Esse impulso de revide, que é instintivo no ser humano, não está nem no cérebro protomamífero límbico, a parte emocional, que é uma segunda camada evolutiva em torno do tronco cerebral, muito menos no córtex neocórtex cerebral. Então nós estamos agindo como um réptil. Me bateu, eu dou agora de volta. Nós temos que mandar uma mensagem à pessoa para que ela não agrida novamente. Mas eu viver em função de vingança, estar esperando que o Estado se vingue por mim, esse espírito mostra o meu atraso, até neurológico, intelectual. Meu cérebro não funciona direito. Eu não ponho a parte humana do cérebro, córtex, acima do protomamífero, límbico, emocional, e nem do instintual, mais sensorial, reptiliano. Então isso mostra como o perdão não é para ser bonzinho, não, para ser desenvolvido, ser um ser humano mais avançado, mais refinado. Assim como nos chocamos com Esparta ao sabermos que lançavam bebês deficientes de um abismo, não presta, joga fora, nós fazemos isso com criminosos, queremos linchar essas pessoas, queremos abolir, abominar, abolir e temos a ojeriza ao criminoso e não ao mal. Temos que ter horror ao mal, não ojeriza ao criminoso. Assim deve ser o ato do perdão. Misericórdia. Misericórdia quero, disse Jesus, e não sacrifício. O sacrifício do outro é um sacrifício injusto. Eu posso fazer o sacrifício de mim mesmo, não do outro. E olhe lá, misericórdia quero e não sacrifício, disse Jesus.